eficiente. Várias pessoas, infelizmente, várias pessoas tomam 17 a 25 comprimidos por dia no café da manhã. O café da manhã são os comprimidos, isso já enche a barriga. Bom, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta a respeito de um assunto polêmico. Você dá ácido fólico para a mulher na gravidez, previne formações inadequadas do tubo neural, do sistema nervoso da criança. Então, ácido fólico é uma vitamina que tem interesse na gravidez. Importante que se use na gravidez. Prevenir. Por outro lado, você dá beta-caroteno para fumante, você aumenta a incidência de câncer de pulmão em fumante. E você vê hoje essa vitaminoterapia que é uma coqueluche, não é? Não só no Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos, farmácias e farmácias com estantes abarrotadas de vitaminas. Além das megadoses, né? Pois é, megadose, vitamina C de 3 gramas o comprimido, etc. Qual é a tua posição em relação à vitaminoterapia? Vamos falar do começo, vamos começar a frase do Paracelso de novo. Tudo pode ser veneno, se você usar certo é remédio, se usar errado é veneno. Isso vale inclusive para a vitamina. Porque os estudos cada vez melhores, mais aperfeiçoados hoje, e ainda com sistemas de análises clínicas, exames laboratoriais mais aperfeiçoados, mostraram algumas coisas que nós não sabíamos antes. Então, aquelas mega doses de vitamina, em primeiro lugar, não tem nenhum motivo de nenhuma vitamina. Ele não previne doença, mega dose, não previne doença, não trata a doença, muito pelo contrário, pode até fazer mal. Até outrora, complexo B, que é uma vitamina hidrossolúvel, não é o complexo, todas as 8 remédios que participam do chamado complexo B, eles são hidrossolúveis, não seriam tóxicos. Nós já sabemos hoje que tem uma série de doenças que quando se usa superdosagens. Até a tiamina, a piridoxina, ácido nicotínico, a niacina, né? Esse nós já sabemos que era mais comum, mais conhecido como potencialmente tóxico quando acumulado. Agora, a vitamina C também. A famosa vitamina C do Linus Pauling, né? Linus Pauling falou que tomando grandes doses de vitamina C era bom. Só que ele não entendia nada de medicina. Não era, ele era físico, ganhou 2 prêmios Nobel, não em medicina. Né? Agora, é importante lembrar, eu vou abordar justamente a vitamina C para depois nós irmos nos outros. A vitamina C era conhecida como uma vitamina segura e que até podia prevenir câncer, podia prevenir doenças, porque era antioxidante. Muito bem, há 5 anos atrás, um trabalho muito bem feito na Inglaterra mostrou que se você usar uma dose abaixo de 200 miligramas, ele realmente era benéfico, prevenia uma série de coisas. Aliás, a única indicação de vitamina C é prevenir o escorbuto, prevenção do escorbuto, não mais nada. Ele ajuda também na prevenção de anemias, mas isso não é necessário, mas é útil, vamos dizer assim. Mas a única indicação precisa dela é a prevenção do escorbuto, que era a doença dos marinheiros de antigamente, né? Pedro Álvares Cabral. Isso, Tinha que levar laranja, frutas cítricas, etc. Bom, e se você usar uma dose acima de 250 miligramas, o efeito antioxidante passava a ser oxidante. Ele passava a quebrar as formações, as pontes dentro da molécula de DNA, que é nosso padrão genético. Entendeu? Remédio que era outrora muito bom. Tanto isso é verdade que hoje há um consenso entre cientistas de que quer usar vitamina C, tudo bem. Mas, por favor, não use megadoses. A quantidade que você tem na sua dieta, no suco de laranja, em outras coisas, até muitas vezes na alimentação, acrescida na nossa alimentação, é mais do que suficiente para nossas necessidades. Você está acostumado, sempre que a vitamina C fez bem para você, não ultrapasse 1 grama. Mas e essas mães que gostam de dar comprimidos, suplementos com ferro para as crianças? Pois é, isso é uma excelente lembrança, Drauzio. Excesso de ferro é perigoso, não podemos dar isso e temos que contraindicar isso. Há estudos mostrando que o excesso de ferro dá uma série de outros problemas para o rim, para o fígado, etc. Mas, especificamente, muito ferro na infância, principalmente, pode estar relacionado com aumento de incidência de doença de Parkinson, aquele problema de tremor, etc., que o Michael Fox tem. E isso foi um estudo de uma cientista brasileira, extremamente bem feita e parece ser verdadeira. Portanto, até o ferro, que está não só presente nas vitaminas, mas no leite, nas bolachas, precisamos ter cautela até com ferro. Bom, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Nós conversamos com o Dr. Anthony Wong,
que é pediatra, toxicologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Se você quiser mais informações sobre o tema de hoje, consulte o site que está no telão. Se quiser ler na íntegra a entrevista do Dr. Anthony Young, por favor, consulte o site drauziovarela.com.br. Estação Saúde é um programa da Unip, a Universidade Paulista. Muito obrigado pela atenção. INSS, o Jornal da Band visitou postos da Previdência em várias capitais. Encontrou filas, falta de funcionários e venda de senhas. Os sem terra invadem 3 fazendas no Pontal do Paranapanema, interior de São Paulo. E o importante papel das mães no concurso das candidatas a Miss Brasil 2004. No 4º dia da guerra dos traficantes e deles com a polícia, o prefeito César Maia defendeu hoje a decretação do estado de defesa no Rio de Janeiro, o que representa uma intervenção federal. Já o vice-governador Luiz Paulo Conde quer cercar a Rocinha, um dos locais do conflito. Primeiro ele falou no muro e depois mudou para uma cerca de arame farpado. Hoje mais 2 pessoas morreram, agora são 10 as vítimas do confronto. Na principal entrada da Rocinha, o corpo de um bandido era carregado depois da troca de tiros entre policiais e traficantes. Você entrando por diversos canais, você vai espremendo beco a beco. 1.600 policiais militares se revezam em 3 turnos nas ruas das favelas da Rocinha e do Vidigal. O patrulhamento é feito também pela mata. 2 helicópteros ajudam na operação. Mas o trabalho policial é difícil, já que do alto do morro, os traficantes têm visão de quem entra e sai da Rocinha. Com um radiotransmissor, captamos um traficante fazendo ameaças. Pelo menos 4 pessoas foram detidas, uma delas com uma roupa camuflada do Exército. O dia violento fez com que 2 escolas da região fechassem as portas. Quem pôde, aproveitou para deixar o morro. Nós estamos aqui à mercê de tudo, dos traficantes e dos policiais, que a gente não sabe quem é quem. O domingo também foi de tiroteio intenso na favela. Pedro de Farias, suspeito de participar da morte da mineira Thelma Veloso, foi preso pela manhã. Durante a madrugada, mais tiros luminosos. Fico preocupado com meu irmão. Para conter a violência, o vice-governador Luiz Paulo Conde sugeriu a construção de um muro de 3 metros de altura para cercar a Rocinha. A ideia revoltou os moradores. Eu acho que a Rocinha não está precisando do muro, a Rocinha está precisando de projetos, de programas culturais. A delimitação será feita, mas não obrigatoriamente em muro. Estou arrependido de ter falado a palavra muro. Pronto, estou arrependido. A polícia sabe que o traficante que comandou a invasão à Rocinha ainda está na favela. Eduino Eustáquio, conhecido como Dudu, estaria sendo protegido por outros 15 bandidos. Por isso, a estratégia a partir de agora é manter por tempo indeterminado toda a área cercada, para impedir novos confrontos. Sérgio Costa, do Rio de Janeiro, para o Jornal da Band. No meio da violência, uma história de sofrimento e de coragem. Uma grávida entrou em trabalho de parto na favela da Rocinha e a polícia foi proibida pelos traficantes de subir o morro para socorrê-la. Um bombeiro arriscou a vida em meio ao tiroteio e ajudou a mulher a dar à luz uma menina. Como era de se esperar, a personagem principal desta história não quer aparecer. Uma situação comum em casos envolvendo moradores das favelas do Rio de Janeiro. Com medo de retaliações, eles preferem se esconder. Na madrugada desta segunda-feira, um pedido de socorro veio do alto da Rocinha. Uma mulher tinha acabado de entrar em trabalho de parto. A polícia militar foi impedida pelos traficantes de entrar na favela. Um tenente do Corpo de Bombeiros foi o único que conseguiu subir o morro e ajudar no parto. Ela estava deitada, com um bebezinho sobre a barriga, ainda com o cordão umbilical, né, com a ligação com a mãe, com a placenta. A gente clampeou o cordão, cortou,
embrulhou a criança, aqueceu. Por causa dos constantes tiroteios na região, o oficial teve de agir com rapidez. E saiu o mais rápido possível do local, né? A gente ia o mais rápido possível para o hospital, para ela poder ter assistência, né, pediátrica, essas coisas. E também sair do local, que era um local, né, tenso, um local perigoso, né? Cláudia Conceição da Silva e a filha, que ainda não tem nome, estão internadas na maternidade deste hospital na Zona Sul. A família não permitiu filmagens, mas adiantou que as duas passam bem. A criança nasceu com 3,7 kg, medindo 50 centímetros. Mãe e filha devem ter alta amanhã. Alexandre Tadeu, do Rio de Janeiro, para o Jornal da Band. A guerra dos traficantes não se limita à Rocinha. Hoje, traficantes do Morro do Zinco tentaram invadir o Morro da Mineira, no centro do Rio, para controlar os pontos de venda de drogas. Um helicóptero da Polícia Militar que sobrevoava a região foi metralhado pelos bandidos. Um capitão levou um tiro no peito, um sargento e outro soldado ficaram feridos com os estilhaços das balas. Mesmo assim, os policiais conseguiram pousar e foram levados para o hospital da PM no Rio. Eles passam bem. O secretário nacional dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, disse que a Polícia Federal está pronta para agir caso a governadora Rosinha Mateus peça ajuda. Já o ministro da Justiça foi além. Se for o caso, se as circunstâncias concretas indicarem, o governo federal lançará a mão das Forças Armadas. Bom, Ricardo Boechat, essa história das Forças Armadas, isso já aconteceu uma vez, né, com a presença delas no Rio, não deu resultado. E outra coisa também, falar-se em cercar uma parte da cidade do Rio de Janeiro é o fim da picada, hein, Boechat? Isso não tem nenhum cabimento, Nascimento, nenhum cabimento e nenhuma utilidade. Olha, se o modelo de muro, esse muro que estão falando em construir, foi aquele que Israel está construindo, é bom o contribuinte carioca se preparar. Lá na Palestina, o quilômetro do muro custa 32 milhões de dólares, cada quilômetro. E o Muro da Vergonha, esse muro aqui do Rio, vai ter mais de 10 quilômetros, se vier a ser construído. Mas eu falei agora há pouco com o secretário de Segurança, Antônio Garotinho. Ele disse que a ideia do muro foi da Secretaria do Meio Ambiente e não seria para isolar a Rocinha nem o Vidigal, não, mas para proteger a Mata Atlântica daquela região ali, que estaria sendo destruída pela expansão das favelas. Mesmo assim, Garotinho garantiu que o muro não sai do papel. Nascimento, ele reconheceu que esse projeto é tão inútil para salvar a floresta quanto para segurar bandido, né? Pois é, Boechat, um morador definiu muito bem, né? O que a favela da Rocinha precisa é de respeito, de investimentos, que o tráfico seja combatido com energia pela polícia, né? Para que toda a população do Rio de Janeiro possa transitar livremente pela cidade, que é um patrimônio do nosso país, do mundo, né, Boechat? Claro. Não tem cabimento falar em muro, não. Claro, nenhum cabimento. O que o morador da favela quer, o que o morador de qualquer lugar da cidade do Rio e de outras cidades brasileiras querem, né? Segurança. Um bebê desapareceu da Santa Casa de São Luís, no Maranhão. A mãe suspeita de uma companheira de quarto que se internou sem fazer a ficha de identificação. Rosélia, de 20 anos, não desconfiou do apego da colega de quarto ao recém-nascido. A mulher internou-se alegando ameaça de aborto. Ontem à noite ela me pediu 3 vezes para agarrar o bebê, eu não deixei. Rosélia foi ao banheiro e quando voltou viu que o bebê tinha desaparecido. A mulher também havia sumido. Quando procuraram identificá-la, descobriram que ela se internou sem fazer ficha. Por que essa mulher entrou e ficou sem o prontuário? A direção da Santa Casa considera a falha grave. A polícia está tentando fazer o retrato falado da mulher, mas não tem informações suficientes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer derrubar uma liminar da Justiça que voltou a permitir a venda do álcool líquido. Com o produto na forma de gel, os acidentes tinham diminuído 60% em todo o país. Mas neste fim de semana, 3 crianças foram vítimas de queimaduras provocadas pelo álcool líquido em São Paulo. As crianças entre 5 e 9 anos foram resgatadas por ambulâncias de um helicóptero. 2 sofreram queimaduras de 2º e 3º graus e estão na UTI. Foi ontem, durante um churrasco em família, nesta casa de Mauá, na Grande São Paulo. Depois do almoço, as crianças tentaram reacender sozinhas uma churrasqueira com álcool líquido. Quando riscaram o fósforo, foram apanhadas de surpresa pelo fogo. A estimativa da Anvisa é de que 150 mil pessoas por ano em todo o Brasil se queimavam com o álcool líquido quando era a venda permitida livremente. 21 mulheres morrem pisoteadas numa festa na Índia. Elas tentavam pegar roupas que estavam sendo distribuídas de graça.
5.000 pessoas comemoravam o aniversário de um político num parque da cidade de Lucknow. No meio da cerimônia, os organizadores começaram a distribuir saris, a roupa típica das mulheres indianas. Houve tumulto e confusão para pegar as peças e muita gente foi pisoteada. Entre as vítimas, 7 eram crianças. Você vai ver a seguir aqui no Jornal da Band. As filas intermináveis dos segurados do INSS. O drama das pessoas que passam a noite na rua para conseguir atendimento. A Skin Cariol cresceu com o capital nacional, construindo fábricas e gerando empregos para milhares de brasileiros. Hoje ela é a maior cervejaria genuinamente brasileira. A Skin Cariol sempre zelou por aquilo que ela considera o verdadeiro ouro do Brasil. E esse ela não entrega para ninguém além de você, consumidor brasileiro. Grupo Skin Cariol, 100% Brasil. Beba com 100% de responsabilidade. Uma pista vazia é cheia de esperança. Aqui, os melhores do mundo vão tentar vencer os seus próprios limites. Este é o desafio da Petrobras. Desenvolver a tecnologia da gasolina que você usa no seu carro. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Sabe a taxa de 1% dos eletrodomésticos nas Casas Bahia? Pois agora ela se transformou no Super 1%. Uma taxa ganhou superpoderes. Olha só, aumentou o prazo de pagamento e reduziu ainda mais o valor das prestações. Olha que super oferta, ó. Fogão Consul por apenas R$19,20 mensais. Ouviu bem? Eu vou repetir. Fogão Consul só R$19,20 mensais. Não perca. Super 1% Casas Bahia. O prazo aumentou e a prestação diminuiu. Ó. Ehi compare, ci posso suonare, chi si suona o friscaletto, e como se suona o friscaletto. Seu desodorante irrita suas axilas? Então experimente o novo Rexona Sensitive. Não arde, não irrita, não coça, não te abandona. Investimentos em pesquisas dirigidas ao setor produtivo e à inovação. Ciência, tecnologia e ensino superior a serviço de Minas Gerais. Aliados ao governador Aécio Neves, estamos trabalhando pelo desenvolvimento de nosso estado. Vem com a gente. O futuro está aqui. Não apoiou. Apoiou. 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 Não apoiou. É difícil reconhecer a cara de quem não apoiou a campanha das diretas já. É fácil reconhecer a cara de quem apoiou. Sabe por quê? Porque ela mudou a cara do Brasil. Diretas já. 20 anos. Folha de São Paulo. Em 84, o Jornal das Diretas. Hoje, o maior jornal do país. O senhor conhece a promoção do Velox? Não? Assinando o Velox agora, o senhor não paga nada pela instalação e tem acesso ao moderníssimo mundo da internet em alta velocidade. Já que você vai ficar moderno, não pega nada bem ficar andando por aí com esse celular, né? Dá licença. Não se preocupa, não. O senhor vai ganhar um Oi inteiramente grátis. Aí não falta nada, né? Velox e Oi. Vai ficar moderno, hein? Quer dizer, esse cabelinho aqui não dá. Peraí. Assine Velox e ganhe um Oi. Bota essa camisa pra fora. O senhor tá sem cueca? Ter uma fazendinha não é mais um sonho. A Francisco Rocha Imóveis tem áreas de 20 mil metros quadrados, com luz e prestações a partir de R$240 mensais. Francisco Rocha Imóveis, 3335-5300. 13 dias atrás, uma equipe do Jornal da Band passou uma noite nos postos do INSS de São Paulo e constatou enormes filas, venda de lugares e situações de humilhação vividas por segurados em busca de atendimento.
Na madrugada de hoje, nossa reportagem voltou aos mesmos locais em São Paulo e visitou postos da Previdência em outras capitais. Infelizmente, a situação se repetiu. Não importa a idade ou estado de saúde, na frente dos postos do INSS a regra é uma só. Quem precisa ser atendido tende a enfrentar enormes filas. Estou aguentando mais as pernas. Tá doendo? Tá doendo. Em São Paulo, as pessoas começam a chegar na noite anterior. A maioria já passou pela fila 2 ou 3 vezes e só consegue a senha depois de muitas tentativas e longas esperas. Eu tudo bem, né? Eu tenho 19 anos, eu posso ficar na fila, mas tem muita gente idosa que não pode, tem muita gente aí doente que não pode. Em Belo Horizonte a situação não é muito diferente. Quem chega tarde não consegue ser atendido. Alguns recorrem aos vendedores de vagas na fila. Primeiros do gás é R$10, R$15. Muda a cidade e o problema se repete. Em Curitiba, os segurados também chegam de madrugada e ficam horas aguardando a liberação das senhas. Quando eu chegar a tua hora, você já acabou a senha? Azar é teu. Talvez a falta de funcionários ajude a explicar as enormes filas pelas cidades brasileiras. Aqui em São Paulo, flagramos vários guichês vazios. Sobra computador, falta gente. O superintendente regional do INSS faz o cálculo. Precisaria de mais 22 postos de atendimento e outros 3.000 funcionários para atender todo mundo. Isso só na cidade de São Paulo. E os problemas não param por aí. Depois das filas, o segurado ainda enfrenta mais morosidade. Os processos ficam parados por meses por falta de gente para analisá-los. O segurado acaba ganhando o valor corrigido, mas o dinheiro do atraso é pago pelo contribuinte. A Previdência Social perde por mês 5 milhões de reais com correções de processos atrasados. É dinheiro suficiente para a abertura e manutenção de 50 postos de atendimento médio e para o pagamento de mais de 20.000 benefícios de um salário mínimo. Sandro Barbosa, de São Paulo, para o Jornal da Band. Em resumo, maior o atraso, maior a correção e maior a correção, maior o atraso. Essa letargia do INSS, Jomir, essa marcha lenta, tem remédio? Bom, Nascimento, ela não tem remédio porque nenhum governo tem pressa em pagar o que deve. Ele só tem pressa para receber o que pode. É o caso do imposto de renda. Até o dia 30, 95% dos 18 milhões de contribuintes estarão entregando a declaração sem sair de casa, pela internet. Antes dela, a gente gastava horas a fio para preencher o formulário e pegava até meio-dia de fila para entregar a declaração no banco da esquina. Agora, 5 minutos para declarar, 1 minuto para entregar. Ou seja, para pagar benefícios, o governo desaparelhado é muito lerdo. Mas para arrecadar impostos, o governo super informatizado já é o mais veloz do mundo. E depois, para devolver o que tomou a mais, também demora, né, Jomir? Aí né? Fica para o dia de São Nunca mesmo. Pois é. Bem, o feriado de Páscoa, Jomir, foi violento nas estradas federais. Em todo o país houve aumento de quase 20% no número de acidentes. 27 pessoas morreram só nas rodovias mineiras. Estrada fechada, resgate de helicóptero, 3 pessoas feridas. Resultado de um acidente entre um carro e um caminhão na estrada que liga Minas Gerais ao Espírito Santo. Rotina que se repetiu neste feriado violento nas estradas brasileiras. Em todo o Brasil, a Polícia Rodoviária registrou um aumento no número de acidentes, de 1.333 na Semana Santa do ano passado para 1.580 neste último feriado. Os acidentes deixaram 1.151 pessoas feridas e 94 mortos nas estradas federais. Apesar do estado precário de várias rodovias, esta não é a principal causa dos acidentes, segundo os policiais rodoviários. A imprudência, acho que é 90% praticamente a causa dos acidentes nas rodovias. A Via Dutra é um bom termômetro da violência nas estradas brasileiras. Ela liga as 2 principais cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Em relação ao feriado de Semana Santa do ano passado, neste ano houve um aumento de 20% no número de acidentes na Via Dutra. De São Paulo, Sérgio Gabriel para o Jornal da Band. Muitas estradas são ruins, mas há também estradas mais seguras hoje no Brasil e os veículos estão cada vez mais seguros, de forma que a causa principal dos acidentes, sem dúvida, é a imprudência dos motoristas. Vamos falar do tempo com Mariana Ferrão. Mariana, a semana começa com lua minguante, é isso? Minguante no céu. A semana começa com lua minguante no céu, Nascimento. E dizem que o período em que a lua minguante aparece no céu
é bom para começar um regime, é bom para rever o orçamento doméstico e é bom para arrumar aquela mesa de casa ou do escritório que vive uma bagunça. Por outro lado, os astrólogos afirmam que se você pretende abrir um negócio, não é bom fazer isso na lua minguante, é bom esperar uma nova fase da lua, Nascimento. Seguiremos o seu conselho. Agora, o tempo como é que fica? A região sul do Brasil vinha sofrendo muito com a seca, mas choveu lá agora nos feriados, né? Resolveu? Não resolveu, Nascimento. Mais da metade dos municípios gaúchos, está em situação de emergência por causa da estiagem. Vamos ao mapa entender por quê. Aqui no mapa dá para ver que não há muitas nuvens no sul do país. Isso porque uma massa de ar seco atua na região e diminui a probabilidade de chuva nos próximos dias. Amanhã, os gaúchos podem esquecer o agasalho em casa. O negócio é sair de regata. E para quem pode, vale abusar dos shorts e das saias. A máxima, segundo a meteorologia, chega aos 32 graus em Porto Alegre. Em Florianópolis e em Curitiba, o sol também aparece nesta terça. Mas as temperaturas já não sobem tanto. Vamos voltar à imagem do satélite para entender o que está acontecendo com o tempo no resto do país. Essas nuvens que você vê aqui sobre o Espírito Santo e sobre a maior parte de Minas Gerais foram trazidas por uma frente fria que está no oceano. São nuvens carregadas e por isso ainda deve chover forte amanhã em Belo Horizonte. Já em Vitória, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, a intensidade das chuvas diminui um pouco. E segundo a meteorologia, se chover amanhã em São Paulo, será coisa rápida. No centro-oeste, a frente fria e o ar úmido que os ventos trouxeram da Amazônia provocaram muita chuva no feriado. E amanhã não deve ser diferente. A chuvarada continua em Brasília e em Goiânia. Já em Cuiabá e em Campo Grande, o sol brilha na maior parte do dia. E a semana começa com o tempo seco no interior do Nordeste. Nesta faixa do litoral, que vai desde o Rio Grande do Norte até Sergipe, o calor provoca pancadas de chuva à tarde. Mas água mesmo só no extremo oeste da Bahia e também no sul da Bahia. E nessa outra faixa aqui, oeste do Maranhão. Você vai ver a seguir o nervosismo das mães das candidatas a Miss Brasil 2004. Os sem terra invadem mais 3 fazendas no interior de São Paulo. A Skin Cariol cresceu com capital nacional, construindo fábricas e gerando empregos para milhares de brasileiros. Hoje ela é a maior cervejaria genuinamente brasileira. A Skin Cariol sempre zelou por aquilo que ela considera o verdadeiro ouro do Brasil. E esse ela não entrega para ninguém além de você, consumidor brasileiro. Grupo Skin Cariol, 100% Brasil. Beba com 100% de responsabilidade. Ô, Francineide, vai pegar uma cerveja pra mim lá, vai. Como é que é? Francineide, será que você pode fazer o favor de ir até a cozinha e trazer uma cerveja pra mim, por gentileza? Cerveja, é? Tá bom, cerveja, tá bom. Tá aqui a sua cerveja, seu Rubens. Obrigado. Bem quentinha. Ah, Francineide, a cerveja tá horrível. Horrível, né? É ruim cerveja quente, né? Hein? Gol de quê? Ô, seu Rubens, mas não bota a culpa em mim, não. A culpa é dessa geladeira que o senhor tem aí. Franqueza, seu Rubens. Vai nas Casas Bahia. Aproveita os preços, as condições, as ofertas. E compra uma geladeira nova. Boa. Boa. Aí para de tomar cerveja quente. É que acostuma, né? E olha lá, seu Rubens. Torce. Torce. Toda casa tem um pouco de Casas Bahia. O Brasil precisa aproveitar melhor suas riquezas naturais, crescer economicamente e distribuir sua renda. Nós trabalhamos em defesa da geração de empregos. Trabalhamos também por uma política de desenvolvimento sustentado que contemple regiões esquecidas como Jequitinhonha, o Mucuri, o Noroeste e o Norte de Minas. Um dos nossos projetos é a criação da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, pública e gratuita. Vamos trabalhar juntos por Minas e por um Brasil melhor. Minuto Ecológico. A maior prova de que a natureza e a cidade podem viver em perfeita comunhão está bem diante dos nossos olhos. Ao sul de Belo Horizonte, ao pé da Serra do Curral, a imagem cinza da cidade é substituída por muito verde. E a MBR tem muito a ver com isso. 18% da área de proteção ambiental APASSU pertencem à empresa.
Hoje, a MBR preserva mais de 3 mil hectares, que representam o que há de mais expressivo em fauna e flora da Mata Atlântica na região. Entre as áreas de proteção estão a Mata do Jambreiro, a do Tumbá, a de Capitão do Mato e de Andaime. E ainda a Serra da Moeda, parte da Estação Ecológica de Fechos e do Parque Estadual Serra do Rola Mousse. Para a MBR, o desenvolvimento e a preservação podem caminhar juntos. Ou melhor, o futuro pode ser muito mais verde do que a gente imagina. Minuto Ecológico MBR. O nosso minério constrói o futuro, preservando a vida. Mês de aniversário Pampulha Car Shopping. Nós preparamos a maior festa para você. Durante o mês de abril, comprando ou trocando seu carro em uma de nossas 30 lojas, você ganha um eletrodoméstico. Mais de 400 veículos com garantia de procedência, caixa e motor. Aniversário Pampulha Car Shopping. Compre seu carro e ganhe um eletrodoméstico. Pampulha Car Shopping, Antônio Carlos 7200. Compre eletrodomésticos com taxa de 1%, só uma coisa pode salvar o seu dinheiro. Super 1%, Casas Bahia, uma super taxa que aumentou o prazo de pagamento e diminuiu ainda mais o valor das prestações. Ficou super fácil, ó. Microsystem Aiva para 3 CDs com 1000 watts de potência por apenas R$ 51,30 mensais. Só R$ 51,30 mensais, tá muito barato. Super 1% Casas Bahia, o prazo aumentou e a prestação diminuiu. Ó. Os trabalhadores sem terra invadiram mais 3 fazendas em Pernambuco. Já são 28 as áreas ocupadas pelo MST no estado. No Pontal do Paranapanema, extremo oeste de São Paulo, o MST cumpriu a promessa e invadiu mais 3 fazendas. Em Curitiba, houve protesto. Os sem terra se reuniram para lembrar a morte de um companheiro num conflito com a polícia há 2 anos. Os manifestantes vieram de acampamentos e assentamentos de todo o estado do Paraná. E o Ricardo Boechat tem agora uma boa notícia que pode significar novos empregos na indústria, Boechat. Pois é, isso mesmo, Nascimento. É uma boa notícia para a equipe econômica. Vai receber essa notícia amanhã. É que vai ser divulgada aqui no Rio a prévia da sondagem industrial da Fundação Getúlio Vargas. Essa é uma pesquisa que é feita há quase 40 anos, a cada 3 meses, com 1.500 indústrias. E ela mede o momento da produção nacional. Pois pela primeira vez desde abril de 2001, a pesquisa revela que o número de indústrias com as vendas aquecidas está maior que o de indústrias com encomendas em queda. 22% dos empresários classificaram o momento como bom para os negócios e só 13% disseram que ele é ruim. Para a maioria, claro, as vendas estão estáveis, mas já foram piores. Vai ver, Nascimento, que esse é o primeiro sinal do tal espetáculo do crescimento que o presidente Lula prometeu, não é não? Um sinal ainda fraquinho, né, Boechat? Mas não deixa fraquinho de ser um sinal, tomara que ele cresça. A beleza brasileira vai ter uma nova representante. Vem aí a eleição de Miss Brasil, que a Band transmite com exclusividade. E durante o concurso, quem mais sofre são as mães das candidatas. Nos bastidores de tanta beleza, existe uma personagem sempre presente em todos os concursos. A mãe de Miss. E ser mãe de Miss não é fácil. Que o diga a dona Ruth, mãe da candidata do Pará. Aí ela fica dizendo, mãe, para, mãe, você está me controlando. Mãe, fica quieta. Quebramos o protocolo e levamos dona Ruth para conhecer a suíte onde está a filha. Ela vai ter uma surpresa. E a surpresa foi grande, com a bagunça. Que bagunça. Não sei nem por onde começar a arrumar isso aqui contigo. Expectativa ainda maior é a da mãe da Miss Acre, única negra do concurso. Dona Suemes é fiel guardiã do arquivo pessoal da bela filha. E sabe que na quinta-feira a emoção vai ser grande. A pressão está a 22/10. Tô tomando remédio. Emoções fortes também aguardam a mãe adotiva de todas as missas. Bertine é uma chaperona, ou seja, espécie de dama de companhia que cuida de tudo que as meninas precisam. Elas são os encantos, eu adoto todas elas. Sofro porque só tem um lugar, né, para cada uma. O Miss Brasil é daqui a 3 dias e as 27 misses estão a todo vapor. Os ensaios não param. Tudo tem que dar certo. Principalmente porque no dia do concurso, as 27 mães vão estar com o coração na mão. Coisa de mãe. Herbert Moraes, de São Paulo, para o Jornal da Band. Você pode votar e escolher uma das finalistas do Miss Brasil 2004. Ligue para o telefone 0 operadora 31 88 01 0707. Ou então vote no site
oficial do concurso. O endereço eletrônico é www.missbrasiloficial.com.br. Você vai ver a seguir aqui no Jornal da Band. Ronaldo se machuca e aumenta a crise no super time do Real Madrid. Mais um morto na guerra das torcidas organizadas. Miss Brasil 2004. Oferecimento Casas Bahia. O que você quer, aqui você pode. Tá vendo que o estoque de colchões é grande, né? E tem que ser mesmo, porque amanhã é dia de colchão nas Casas Bahia. Tá querendo um? Então pode vir buscar, porque as ofertas não tiram seu sono não, ó. Colchão de solteiro, só R$15 mensais. Vou repetir, escuta só, colchão, só R$15 mensais. Levanta aí e aproveite, porque amanhã é o dia nas Casas Bahia. E ó, só amanhã, hein? Amanhã é o dia de comprar colchão nas Casas Bahia. Em 2002... o Brasil foi atacado por um inimigo invisível. Milhares de pessoas foram contaminadas, deixando 150 mortos e espalhando o medo e a preocupação por todo o país. Mas o novo governo declarou guerra ao inimigo. Em 2003, 3.500 novos agentes de campo foram contratados, 16 mil profissionais de saúde foram capacitados e 9.200 toneladas de pneus foram recolhidas. O resultado foi uma redução de 82% nos casos de dengue em todo o Brasil. Mas continue fazendo sua parte, tampando as caixas d'água e não deixe a água acumular em pneus, vasos de plantas e garrafas. Dengue. Redução de 82% dos casos em todo o Brasil. O trabalho sério já começa a dar resultado. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Bom saber que alguém te ama de verdade. Bom saber que alguém te quer tão bem. Mudou da vida, em tudo feito. É bom saber. Sadia, 60 anos. Uma história de amor. Atenas 2004. Oferecimento Oi, feito para jovens. Em meu terceiro mandato como deputado federal e conselheiro da República, continuarei defendendo os produtores rurais, os interesses dos municípios da Zona da Mata e do Sul de Minas. Sempre tive a preocupação de levar recursos para os municípios que represento. Como em campanha, Edmar Moreira e Leonardo Moreira estarão sempre trabalhando para Minas Gerais. Ter uma fazendinha não é mais um sonho. A Francisco Rocha Imóveis tem áreas de 20 mil metros quadrados, com luz e prestações a partir de R$240 mensais. Francisco Rocha Imóveis, 3335-5300. Olá, bem-vindo à Alalux. Ei, eu queria um lustre, um abajur. Você veio ao lugar certo. A Alalux tem tudo em iluminação, do simples ao sofisticado, sempre com preço justo. Com tanta opção, vou precisar de ajuda, hein? Deixe que a nossa equipe te orienta. Não importa o tamanho do teu projeto, nós sempre atendemos bem. A Alalux está de portas abertas e luzes acesas esperando por você. Alalux, Alagoas 474, na Savassi, 3261-1010. Chegar nos serviços Van Gogh do Banco Real. Não são somente agências bonitas. É uma nova atitude de entender você como pessoa para poder oferecer soluções importantes para a sua vida. O Real Madrid tem as principais estrelas do futebol mundial, mas os craques do time espanhol vivem o seu inferno astral. O brasileiro Ronaldo se contundiu e vai ficar 15 dias longe dos campos. O inglês David Beckham voltou a ser capa dos jornais sensacionalistas. A polêmica mais uma vez envolve a vida amorosa do jogador.
uma nova amante aparece na capa dos tabloides ingleses. Em 2001, Beckham teria se envolvido com a modelo Sarah Marbach em Singapura. Mas Sarah não seria a única amante de Beckham. Uma ex-assistente também afirmou que se relacionava com o craque inglês. Para o jogador, as acusações são absurdas e sem fundamento. E se a fase não é boa fora de campo, dentro dele é pior ainda. O Real Madrid de Beckham foi goleado em casa pelo Osasuna por 3-0. O time perdeu a liderança do Campeonato Espanhol e não vai ter Ronaldo nos próximos jogos. O atacante brasileiro deixou o campo com dores na coxa esquerda. Aqui no Brasil, em Minas, uma briga manchou a final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Torcedores dos dois times brigaram fora do estádio e um jovem morreu. No velório de Francisco Aguinaldo Felício, de 24 anos, muitos amigos foram prestar solidariedade à família, que estava muito abalada com o crime. Muita covardia, né? Muita covardia, porque o menino não mexia com ninguém. A briga entre os torcedores do Cruzeiro e do Atlético Mineiro aconteceu nesta estação de ônibus. Objetos da própria estação e fogos de artifício foram usados como armas. Francisco recebeu muitos golpes na cabeça e não resistiu. A mãe do jovem torcedor do Cruzeiro chegou ao local inconformada. Segundo a Polícia Militar, além da morte do torcedor, a briga entre as torcidas deixou 88 ônibus depredados, 11 feridos e 12 presos. O principal suspeito do assassinato é o Wellington Aguiar. O torcedor de 21 anos admitiu ter participado da briga, mas negou ser o autor do crime. Lima Bracher, de Belo Horizonte, para o Jornal da Band. Jorge Cajuru, que pena que uma festa tão bonita seja estragada por um fato desses, né? Sem o menor sentido. Nenhum sentido, né? 1h da tarde, Nascimento, a caminho do estádio, um torcedor arranca uma barra de ferro da estação e começa a espancar esse jovem de 24 anos até a sua morte, né? Ainda a bomba caseira que o atingiu. Olha, na política há certos assuntos que alguns jornalistas ficam com receio. É melhor não falar isso. No esporte é a mesma coisa, torcida organizada. Mas aí a gente tem que falar, só tem uma solução. Nascimento tem que acabar com torcida organizada definitivamente nos grandes clássicos. Ou que essas torcidas mudem e sejam organizadas para o bem, né? Não vão mudar, não vão mudar. O ódio que existe do torcedor para o adversário dele é tão grande que no Mineirão ontem, quando o Zé Luiz, jogador, atingiu o Maldonado, a torcida do Galo, que perdia o jogo, começou a vibrar como se fosse um gol. Então tá no torcedor. Jogo de rivalidade, esquece torcida organizada. Proíbe, não entra, vai assistir em casa. Obrigado, Cajuru. Obrigado. Duas judocas brasileiras dão um importante passo rumo à Olimpíada de Atenas. Daniela Pousini e Fabiane Okuda venceram a seletiva olímpica brasileira. Agora, elas vão disputar o Pan-Americano na Venezuela e têm a última chance de conquistar uma vaga nos Jogos. Você vai ver a seguir no Jornal da Band. Aumenta o número de sequestros de estrangeiros no Iraque. Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. Atenas 2004. Oferecimento Coca-Cola. Essa é a real. Petrobras 50 anos. O desafio é a nossa energia. Neston Barra. O exercício mais gostoso. E Casas Bahia. O que você quer, aqui você pode. Tá vendo que o estoque de colchões é grande, né? E tem que ser mesmo, porque amanhã é dia de colchão nas Casas Bahia. Tá querendo um? Então pode vir buscar, porque as ofertas não tiram seu sono não, ó. Colchão de solteiro, só R$15 mensais. Vou repetir, escuta só, colchão, são R$15 mensais. Levanta aí, aproveite, porque amanhã é o dia nas Casas Bahia. E ó, só amanhã, hein? Amanhã é o dia de comprar colchão nas Casas Bahia.
a retomada dos investimentos públicos em infraestrutura, a redução da carga tributária, o combate aos juros elevados são indispensáveis para o crescimento econômico e a geração de empregos. O Partido Liberal, consciente do seu papel, trabalha por um país mais justo, com mais oportunidade para todos e com melhor distribuição de renda para o nosso povo. Gente, tempo é dinheiro. Agora, a cada minuto que você falar pelo 31 para qualquer lugar do Brasil, você ganha um valor equivalente a 1 minuto em ligações locais. Você nunca viu uma promoção assim. Quanto mais você fala pelo 31, mais desconto você ganha na sua conta. E é no horário comercial, hein? Não é de madrugada, não. Mesmo porque nessa hora você vai estar dormindo. Ligue 31 e aproveite a única promoção que começa com TRIM. TRIM de 31. Atenção! A promoção de maior sucesso dos últimos tempos está com as horas contadas. Últimas 24 horas da taxa zero na Ricardo Eletro. Agora você só tem 24 horas para comprar com taxa zero e pagar em até 10 vezes sem juros. TV Toshiba 29 polegadas, 50 meses de garantia, menor preço do Brasil. 1.199 à vista ou 10 de 119,90 sem juros. Fogão Atlas Milão 4 bocas, acendimento automático total, 299 à vista ou 10 de 29,90 sem juros. Amanhã, a partir das 9 da manhã, cada minuto conta. A taxa zero acaba em 24 horas nas lojas Ricardo Eletro. É sem prorrogação. Ricardo Eletro. Ter uma fazendinha não é mais um sonho. A Francisco Rocha Imóveis tem áreas de 20 mil metros quadrados, com luz e prestações a partir de R$ 240 mensais. Francisco Rocha Imóveis, 33355300. Aquela cama dos seus sonhos, amanhã vai ser realidade na sua casa, que amanhã é dia de cama nas Casas Bahia, é dia de comprar ofertas como essa aqui, ó. Dá só uma olhada. Cama Veneza Casal de R$ 398 por apenas R$ 199 à vista em 10 vezes sem juros. Com o primeiro pagamento só em junho. Dá pra acreditar, amanhã é o dia de cama nas Casas Bahia. Mas não fiquei dormindo não, que é só amanhã, hein? Amanhã é o dia de comprar cama nas Casas Bahia. Pô, tá estremecendo aí. Jornal da Band. Oferecimento Grupo Skin Cariol. 100% Brasil. Petrobras 50 anos. O desafio é a nossa energia. E Casas Bahia. O que você quer, aqui você pode. O governo dos Estados Unidos mandou que o líder xiita Moqtada al-Sadr seja preso ou morto pelas tropas de ocupação no Iraque. 76 soldados americanos e 700 iraquianos morreram nos últimos 12 dias quando houve o levante dos xiitas. As forças de ocupação confirmaram que a milícia de al-Sadr deixou a maior parte da cidade de Nayaf. Em Fallujah, sunitas e soldados americanos ainda respeitam o cessar-fogo. Depois de muita resistência, o general americano no país, John Abizaid, pediu ao Pentágono mais soldados. Os ataques a comboios continuam e a pior situação é dos sequestrados. Estima-se que mais de 30 pessoas de 12 países diferentes estejam sob a custódia dos rebeldes. Hoje foram anunciados os sequestros e o desaparecimento de 7 chineses, 2 tchecos e 9 americanos, entre eles 2 soldados. No fim do dia, os chineses foram soltos. Já o destino dos 3 reféns japoneses ainda é incerto. O governo do Japão diz que não tem mais certeza sobre a segurança dos prisioneiros. As famílias das vítimas fizeram um novo apelo. O povo japonês voltou a pedir a retirada das tropas do Iraque. Essa seria a condição para libertar os reféns. O civil britânico que foi capturado na Síria na semana passada foi entregue às tropas americanas. A rede de TV árabe Al Jazeera disse agora há pouco que 11 russos que trabalham para uma companhia de energia no Iraque foram sequestrados. A guerra do Iraque faz subir o preço do petróleo. Hoje o barril fechou com alta de 1,9% em Nova York, um recorde este ano. Bom, Geomir, vai sobrar para nós? Por enquanto ainda não, Nascimento, porque o diretor financeiro da Petrobras, Sérgio Gabrielli, garantiu hoje que os preços dos combustíveis no mercado interno continuam alinhados com os preços do mercado externo sem nenhuma defasagem. Portanto,
não haverá reajuste da gasolina e do diesel aí pela frente. Preços que estão praticamente congelados nas refinarias desde maio do ano passado, né? Graças a Deus. Agora, o problema é que o consumo voltou a crescer nos Estados Unidos e principalmente no gigante China. E a guerra no Iraque já virou rosca sem fim, a tal ponto que isso me lembra, o Iraque me lembra um ditado para o Bush pensar na cama. Matar o elefante é fácil, difícil é remover o cadáver. Obrigado, João Milton. O Jornal da Band termina aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Esporte Total, segunda edição. Oferecimento Brahma, a cerveja que o Brasil ama. E Casas Bahia, o que você quer, aqui você pode. Gente Band, uma boa noite. Miriam Gontijo aí em Brasília. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa com a segunda edição do Esporte Total. E o São Paulo, enquanto não vem o próximo jogo eliminatório da Libertadores da América, faz daqui a pouquinho jogo amistoso. Rumo a Florianópolis, o time se concentra no Avaí, adversário no amistoso desta noite. A gente está indo para jogar e para vencer, porque a gente sabe que derrota sempre traz algum mal-estar. Então a gente vai para vencer essa partida. Já a diretoria pensa no futuro. Primeiro em como vai receber de volta o atacante Dil. Ele será devolvido pelo Botafogo antes do final de seu empréstimo, que terminaria em junho. O São Paulo quer emprestar novamente o jogador, desta vez para algum time do Japão ou da Coreia do Sul. Tudo para não ter que se responsabilizar por um salário de R$100 mil por mês. Se conseguir, este mesmo valor será investido de outra forma, em um outro jogador. O São Paulo admite negociar com o Júnior desde que o jogador venha para o Morumbi com a mesma situação financeira que se encontra no Siena, ou seja, com o Parma pagando metade de seu salário. Há um subsídio que o Siena recebe do Parma que poderia ser transferido para uma equipe do Brasil, no caso São Paulo. Mas não tive nenhum contato pessoal com ele, se for possível eu gostaria de ter, que é um jogador bastante interessante. E por falar em jogador brasileiro que está no exterior e que aqui, especialmente no futebol de São Paulo, dois times sonham com a sua contratação, o Santos e o Corinthians, o atacante Reinaldo do Paris Saint-Germain. Agora à noite, o seu procurador, o Gilmar Rinaldi, ex-goleiro da seleção brasileira e do próprio São Paulo, afirmou ser quase impossível a volta de Reinaldo ao futebol brasileiro, ele lá no Paris Saint-Germain. Ainda sobre o São Paulo, esse jogo daqui a pouquinho, preparativo para a próxima partida eliminatória da Libertadores da América, para o time não ficar parado, um jogador titular, bom jogador do time do São Paulo, ficou por lá mesmo, ou seja, lá em Florianópolis, aguardando o time para jogar e aproveitou para curtir.